Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Senhor nosso Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra pelo Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor. Fala, Senhor, aos nossos entendimentos e aos nossos corações, ajudando-nos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de Marcos é um dos evangelhos, se não o mais dinâmico, um dos mais dinâmicos das Sagradas Escrituras. Ele é o evangelho que guarda, ao mesmo tempo, a maior simplicidade, onde até em número de vocábulos, ele é um evangelho extremamente simples. Segundo alguns estudiosos, contam que cerca de 800 vocábulos é que são utilizados para escrever o Evangelho de Marcos, todo o Evangelho. Se descobriu depois que, se você fala ou se conhece 800 vocábulos de uma língua, você fala esta língua. O Evangelho de Marcos é um evangelho de um evangelista. Marcos, que é tido como discípulo de Pedro, possivelmente tem este evangelho escrito nas memórias do apóstolo Pedro, que o transmitiu. Obviamente que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E o final desse evangelho é muito interessante porque, falando sobre a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, ele vai num crescente até o famoso texto que Jesus diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E nos diz o término do Evangelho que, de fato, cumprindo-se toda essa palavra, eles tendo partido, pregaram em toda parte e cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles saíram, pregaram, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Essa palavra tão maravilhosa de Jesus Cristo, que lega a esses apóstolos, a estes seus seguidores, a continuidade da sua obra, a lugares inimagináveis, a culturas que nada tinham a ver com eles, a gente que de fato iria odiá-los, persegui-los,
matá-los. Tudo por causa desta palavra maravilhosa de salvação, do Evangelho, as boas novas do Senhor. No entanto, entre a ressurreição e a ascensão, existem 2 encontros de Jesus com seus discípulos. Entre esses 2 grandes encontros, há vários encontros com outras pessoas, com as mulheres, com Maria Madalena, com os 2 discípulos do caminho de Emaús. E houve então, cheio de indas e vindas, de dias de manifestação de poder, aonde Jesus se revelava a estes seus apóstolos, seus discípulos, 2 grandes repreensões. E eu gostaria que você pudesse vir comigo e atentar para o que Jesus disse a estes discípulos. Versículo 9 do capítulo 16. E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E tendo partido ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma. O interessante é isto, em outra forma. A 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E aí, depois de censurá-los, Jesus lhes diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Interessante que Jesus fala isto depois de censurar os discípulos em sua incredulidade e na dureza dos seus corações. E a estes que talvez nós reprovássemos, Jesus ainda assim diz: vão, e agora façam, agora preguem. A primeira coisa que vem ao meu coração é quantos de nós confiaríamos nestas pessoas? Quantos de nós entregaríamos o destino de todo o nosso trabalho, o destino de todo o nosso ministério, na mão
destas pessoas. Mas Jesus, mesmo os repreendendo, não deixou de confiar neles. Isso mexe com o meu coração. Porque não é que nós sejamos dignos de confiança. Não é que nós sejamos merecedores. É que o Senhor enxerga algo em nós que nenhum de nós consegue enxergar. É o que o Senhor vê em nós e tem uma esperança e nutre algo a nosso respeito que nenhum de nós consegue nutrir e ver a respeito nem de si mesmo, e muito menos a respeito dos outros. Jesus os repreende por causa da incredulidade e da dureza. Porque não creram e porque não deram crédito. Essas são duas formas distintas. Uma é não crer, outra é não dar crédito. Parece-me que isso de não dar crédito mexeu especialmente com o coração de Jesus. Porque quando eu não creio no fato. Mas quando eu não dou crédito à pessoa. É diferente. As duas coisas são uma intensidade a respeito de dureza de coração e de incredulidade. Quando eles apenas não creram, eles não creram no fato que Jesus havia ressuscitado, mas quando eles não deram crédito, eles não apenas não creram no fato, eles descreram das pessoas que afirmavam contra a incredulidade deles. Eles descreram daqueles homens. Há um outro texto nas Sagradas Escrituras que diz que estando os discípulos de Jesus reunidos, e ali não diz os 11, mas diz que um dentre eles não estava, a saber, Tomé, diz, estando as portas trancadas, Jesus entrou. Jesus entrou apesar de não haver acesso a ele. Ele entrou, seus discípulos se maravilharam. E mais uma vez nos diz que Jesus os repreendeu. E há uma versão que diz que repreendeu porque não creram nas mulheres que o tinham visto antes. E outra versão diz, porque não deram crédito às mulheres que o tinham visto. Meus irmãos, dentro da igreja, nós enfrentamos esse grande problema de não dar crédito às pessoas. De não dar crédito. Às vezes, eu confesso que há palavras que ouvimos que é difícil de crer. Mas não é por isto que você não vai dar um crédito à pessoa que lhe está falando. Não vai dar um crédito àquele que você está ouvindo. Aprendi eu uma coisa na minha vida. É necessário começar sempre crendo. Mesmo que depois
eu me decepcione, mesmo que depois eu veja que é tudo mentira. Não é uma questão de ser ingênuo, não é uma questão de ser crédulo, é uma questão de ser uma pessoa de fé. E não uma pessoa que lança dúvidas. Existe um espírito, que é o espírito do ceticismo. Há uma grande diferença entre enfrentarmos o ateísmo e o ceticismo. O cético nunca se satisfaz em apenas não crer. Ele sempre se esforça em convencer aos outros para se tornarem tão céticos como ele. Dentro da igreja, nós não temos um ateísmo, pelo menos eu espero que não, mas dentro da igreja, nós enfrentamos muitas vezes um ceticismo que é uma verdadeira enfermidade. E esse ceticismo está em não darmos crédito. Esse ceticismo está em dizermos sempre, não é bem assim. Ou isto é porque você ainda não parou para pensar. Eu me lembro de uma vez, 2 homens de Deus, um deles meu avô. 2 homens de Deus, bons homens, servos do Senhor. Mas que meu avô e seu amigo discordaram a respeito de um ponto. Meu avô cria na manifestação demoníaca e na consequente libertação de vidas pela autoridade do nome que está acima de todos os nomes, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ambos da mesma denominação. Seu amigo dizia a ele, meu avô, dizia, mas isto não passa de uma questão emocional. Isso é algo psíquico. Isto é apenas deve ser tratado psiquiatricamente. Isso não é algo, não existe. E aí a pessoa dizia, não existem demônios. Era um ceticismo. Algo aconteceu. Meu avô estava pregando na igreja de seu amigo. E, por favor, não julgue a pessoa apenas porque eu disse algo que nós cremos que existe. E ele não crê que existe. Entrou um endemoniado na igreja do amigo do meu avô. E a pessoa se manifestou com uma manifestação sobrenatural, porque ela pegou o banco corrido da igreja de madeira maciça e ergueu com 2 mãos, como se fosse nada, e partiu para cima do pastor que estava no púlpito para feri-lo, matá-lo. O amigo de meu avô disse, o que eu faço? E meu avô disse,
diga para ele que ele não existe. E ele disse, mas há algo aqui. Então meu avô disse, fique tranquilo. Meu avô deu a ordem, na autoridade do nome de Jesus. A pessoa pôs o banco no seu devido lugar. E meu avô ordenou, agora você vai sentar na primeira fileira e vai ouvir juntamente com essa pessoa toda a mensagem que meu amigo vai pregar. Esse foi o castigo para o diabo. Foi ouvir o outro pregar. E alguém que pregava que ele não existia. Deve ter sido humilhante isso. Então, depois de tudo isto, os dois foram, oraram com aquela pessoa que foi liberta e finalmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E o amigo jamais voltou a dizer que demônios não existiam. Porque teve a prova em sua própria vida e do poder de Deus manifestando-se em sua própria vida. Meus amados irmãos, um dos grandes, eu volto a dizer, um dos grandes problemas que existem dentro da Igreja de Cristo é a falta de crédito. E isto me chama a atenção porque Jesus não disse, eu quero repreendê-los porque vocês não creram em mim. Isso eu esperaria. Repreender a vocês porque vocês não me amaram como deveriam me amar. Ou repreender a vocês porque vocês não me esperaram como deveriam esperar. Mas Jesus repreendeu porque eles não deram crédito aos seus irmãos. Parece que não terem crido em Jesus, ou mesmo na ressurreição de Jesus, não foi algo que mexeu tanto com Jesus, como eles não darem crédito a seus irmãos. Disse Jesus aos seus discípulos, ainda estando ele com os seus discípulos, crede em mim, crede ao menos pelos milagres que eu faço. Mas naquele dia que Cristo foi ter com eles, naquele dia em que Cristo se manifestou a eles, ele diz, por que vocês não deram crédito? Por que vocês não deram crédito aos que já tinham me visto ressurreto? Por que vocês, deixe-me colocar de uma outra maneira, desmereceram a experiência de seus irmãos? Por que vocês desmereceram a experiência de seus irmãos? Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que Deus leva muito mais a sério a nossa postura em relação às pessoas do que até mesmo a nossa postura em relação a Ele. A Bíblia nos diz que toda a lei se resume em dois princípios: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Ou a lei tem a ver com Deus, ou a lei tem a ver com o próximo. Dizem, e assim disse Hillel, um grande estudioso judeu das Sagradas Escrituras,
que Moisés, ao quebrar as tábuas da lei, agiu como profeta e mostrou duas grandes destruições do centro da fé judaica. E o centro da fé judaica foi o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém foi destruído historicamente duas vezes. Na primeira vez, citado nas Sagradas Escrituras, quando Nabucodonosor destrói a Jerusalém, leva cativos os moradores de Jerusalém, ele destrói o templo. Todos são unânimes em dizer que o motivo da destruição foi infidelidade do povo a Deus. Foi romper para com Deus. Foi pecar contra Deus. Mas 70 anos depois, o templo volta a ser reconstruído. No entanto, no ano 70 depois de Cristo, Roma destrói Jerusalém e, segundo a palavra que o próprio Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Foi todo aquele templo destruído, derrubado. Dizem os historiadores que havia muito ouro que Herodes, o Grande, colocara para tornar aquele templo grandiosíssimo, maravilhoso, cheio de glória. E esse próprio ouro foi o motivo pelo qual os romanos quiseram saquear, quiseram arrancar. Alguns dizem que havia ouro, como argamassa até, prendendo pedra a pedra. Não havia como segurar aquela horda de saqueadores. E foi então o templo derrubado, ficando praticamente apenas uma seção antiga, mais baixa, chamado o muro que é conhecido como o Muro das Lamentações. Foi destruído. E já quase 2000 anos depois, ele ainda não foi reconstruído. E por que foi ele destruído? Todos são unânimes também em afirmar. Foi porque irmão se voltava contra irmão. Os judeus se tornaram inimigos com movimentos sectários que eram adversários, como os zelotes, os fariseus, os saduceus, os publicanos. E parece-me que Deus leva muito mais a sério o que nós fazemos de errado contra os nossos irmãos do que o que nós fazemos de errado até contra Ele mesmo. A Bíblia nos fala, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, nem tampouco o vosso Pai vos perdoará. Deus
deseja ver em nós uma postura, não apenas uma postura de perdão, uma postura de fé, uma postura de amor, mas uma postura de dar crédito. Veja, crédito não a Deus, crédito ao meu irmão, crédito ao meu semelhante, crédito àquele que teve uma experiência que eu não tive e que eu devo respeitar a experiência dele. Praticamente eu poderia pensar que Jesus dissesse: você não é obrigado a crer em tudo que o seu irmão tenha falado a você, mas pelo menos você tinha que dar um crédito a ele. Você tinha que dar um crédito a essas mulheres. Você tinha que dar um crédito a Maria Madalena. Você tinha que dar um crédito às demais Marias. Você tinha que dar um crédito aos discípulos no caminho de Emaús. Mas já que a experiência não foi tua, você não dá crédito a ele. Foi exatamente a postura que Tomé teve em relação, disse: se eu não vir com os meus olhos e não tocar com a minha mão, de modo nenhum crerei. Jesus então se apresenta a eles, novamente de portas fechadas. E Tomé se lança aos seus pés. E Tomé diz: Deus meu e Senhor meu. E disse o Senhor a ele: porque viste, crestes, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Quem não viu e creu foi quem deu crédito a quem viu. Meu irmão, minha irmã, dentro da igreja, nós incentivamos muito e com razão o ter fé. Eu quero hoje incentivar a que venhamos a dar crédito. Não apenas tenhamos fé, fé em Deus, fé nos homens, mas venhamos a dar crédito aos homens, a não endurecermos o nosso coração, a abrirmos, porque quando damos crédito aos homens, abrimos o nosso coração a receber de Deus. Quando Deus ministrou isto a mim, eu fiquei. Porque quando nós damos crédito aos homens, abrimos nosso coração, não aos homens, mas a Deus, para que Deus ministre a nós. Que coisa maravilhosa se eles tivessem dado crédito. Que coisa maravilhosa se eles tivessem dito: não, eles viram alguma coisa. Eu não posso me fechar a isto. Eu tenho que me abrir. Eu não posso nem imaginar. Mas eu creio que o Senhor está buscando gente desta qualidade. Gente que crê em Deus, mas gente que dá crédito aos homens. Amém? Senhor nosso Deus,
nós queremos nos entregar em Tuas mãos. Nesta noite, ó Pai. Que Tu encontres em nós gente que dá crédito aos homens, que não despreza os testemunhos, como não despreza os profetas que lhes são enviados. Por isso, ó Senhor, encontre em nós essa gente que não tem um coração duro, mas que tem um coração maleável, aberto, para que de fato prospere a Tua palavra em nossas vidas. Nós Te louvamos que ainda assim o Senhor confia em nós. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Adeus.